Então, a gente trata de uma forma um pouco diferenciada, né? As funções, a função ela tem um comportamento completamente distinto ali das outras, né? Porque a reta ela tem um crescimento homogêneo, sempre cresce a mesma quantidade. Se tu variou uma determinada quantidade de x, tu vai variar uma mesma quantidade de y. Na quadrática já não é tão assim. Com o tempo vai mudando, mas continua sendo sempre o quadrado daquilo que tu está colocando. E tem uma parte negativa, né? Tem todo aquele comportamento parabólico. Agora, na exponencial, não. Na exponencial, tu vai estar lidando para um lado só e o crescimento é muito mais intenso. Então, o crescimento ele é múltiplo. Não é sempre a mesma coisa, mas sim um múltiplo. Que nem está rolando aqui, olha só. O número de bactérias, né? O que acontece aqui é que a cada geração você dobra. Então, bem, da milésima para a milésima primeira, tu vai ter um aumento absurdo, diferente da primeira para a segunda. Então, o que eu quero dizer é que o crescimento ele vai se autoalimentando. E tem muitos fenômenos que são assim mesmo, né? Por exemplo, a tecnologia. Ela começou aumentando devagar, né? Cada ano que passava, aumentava um pouquinho só a quantidade de transistores que você colocava. Né? Foi praticamente uma década inteira para tu conseguir colocar 20 mil transistores a mais. Enquanto, né, de 2005 aqui para 2010, tu conseguiu colocar praticamente 1 bilhão de transistores a mais num aparelho. Então é a mesma década, são os mesmos 10 anos, mas teve uma diferença absurda, né? Dos 10 anos do começo para os 10 anos do fim. Então, isso é uma lei exponencial. Tem muitas coisas na natureza que são assim. Né? Coisa aqui da lei de Moore, né? Da tecnologia, aqui do aumento da população de bactérias, mas de modo geral as populações são assim. Então tá, é para isso que a gente vai usar, tá? Outras coisas aí que a gente usa bastante, usa todo dia, por exemplo, é no volume da tua TV, do teu celular, né? Tu usa em decibéis, a escala dos volumes é em decibéis, e daí o que acontece? Sendo decibéis, né, ocorre essa mudança de escala muito intensa, aí, beleza? Então tu tens que lidar o crescimento do som é exponencial. Não sei se tu já reparou isso numa TV, né? Mas quando tá lá no 1 por 2, né? O aumento é bem baixinho, mas depois tu vai e pega lá do nono pauzinho pro 10º pauzinho já é um aumento maior. Lá no aumento do volume da temperatura. Bem, tem várias coisas aqui que a gente pode falar sobre escalas exponenciais, né? O crescimento do Bitcoin, por exemplo, foi exponencial. Daí tem aqui essas regras, tá? Isso aqui tu tem que decorar. Tem que decorar para ontem isso aqui, porque tudo que tu for estudar de matemática vai ter isso. Vou até te mandar já. E que mais? Vamos ver. Aqui tem uns exemplos dessas regras, né? Note que a mais interessante aqui é essa última. As outras elas são bem auto-intuitivas, né? Meio que tu tem que decorar. Qualquer coisa elevada a 0 é 1, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. A elevado a n é a multiplicação de n vezes o que está na parte de baixo. Então, se fosse a elevado a 3 seria a vezes a, né? A 3 vezes, né? E quando tu tem o sinal negativo, esse é um ponto bem importante, tu podes colocar o que está aqui, né, na parte de baixo, uma fração. Então era a elevado a menos n, 1 sobre a na n. Então aqui tem um exemplo disso, olha só. 4 elevado a menos 2, 1 sobre 4 elevado a 2. Então fica 1 sobre 16. A gente sabe que 4 ao quadrado é 16, então ficou 16 embaixo, basicamente é isso. E aqui tem um outro caso bem legal, que é quando nós temos uma fração, né? Então, note que quando a gente trocou aqui, colocou 1 na parte de baixo, né? Às vezes a gente não se leva em conta, mas embaixo de todo número inteiro, né, tem o número 1. Então esse 1 que estava embaixo foi para cima. Então o número que está embaixo vai para cima na prática. Né? Foi o que aconteceu aqui. Ó. 7 terços é a mesma coisa que 3 sétimos, só que daí eu troquei o sinal do expoente. Em vez de menos 2, agora é mais 2. Então eu meio que troquei o sinal pela inversão dos termos da fração. Muito bem. Agora tem essas regras aqui, ó, também tem que saber elas bem.
vou colar lá na tua conversa. E, bem, é isso. Tá bom? Bases iguais somos expoentes. Na divisão bases iguais diminui o expoente de baixo. Potência de potência multiplicam-se as potências. Se tu tens dois números diferentes multiplicados e elevados à mesma potência, tu pode fazer separadamente cada um deles. Agora a questão é o seguinte: eu tenho que fazer isso sempre, professor? Não. Tu vai usar isso como ferramentas, tu vai utilizar quando for mais apropriado. Às vezes é melhor usar um martelo, às vezes é melhor usar uma chave de fenda. Então, às vezes é melhor tu fazer a conta direto, às vezes é melhor tu somar os expoentes. Vai depender da situação. É uma questão de percepção. Muito bem. Beleza, é isso aí. Vamos fazer uns exercícios agora, tá bom? Eu vou Beleza. fazer alguns aqui, você vai fazer outros e a parada é essa. Tá com alguma dúvida muito urgente? Não, não. Eu Não? tô de Muito bem. férias agora, né? Então, é tranquilo. Ah, então tu já tá estudando também um tempinho aí, isso aí. Show, Já sim. show. Então tá bom. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, o negócio é o seguinte. Voltando aqui. Bem, aqui na 2 aqui, escolhe uma para eu fazer. Na 2. Cara. Ia falar ele, mas acredito que seja zero, né? Qualquer coisa zero elevado a alguma coisa vai ser zero. Então, Tu tens que entender o que, que é elevar, né? Elevar é repetir a uhum. multiplicação. Então vai ser zero vezes É, zero vezes então, zero vezes zero, 17 vezes. vai ser zero. Mas imaginei. Pois é. Eu acho, na minha concepção, que tá bem tranquilo aí, viu? Não, mas fala para eu fazer uma aí, depois eu vou te pedir outra. Tá. Vamos ver se tá tranquilo mesmo. Ah, pode ser a última aí, a U. Tá bom. Então eu faço a U, tu faz a T. Eu vou fazer a U aqui rapidinho. Depois a gente parte para aquelas com letrinhas ali. Que é o que a gente mais usa em cálculo, na verdade. Uhum, Então o que, que vai rolar aqui na U, né? Bem, tu tem menos 2 elevado a menos 3. Então a gente sabe que dá para deixar o 1 em cima, repete o número embaixo e coloca positivo. Então tem esse detalhe, né? Que talvez eu até escrevi errado, que na verdade tu tens que deixar aqui dentro de um parênteses, né? Porque o menos 3 está dentro do parênteses. Então meio que joguei uhum, só o menos 1 para dentro, né? Talvez eu possa mostrar dessa forma para ficar mais claro, que isso aqui causa um pouco de confusão às vezes. Né? Eu usei aquela regra potência de potência multiplica essas potências. Porque menos 3 é a mesma coisa que menos 1 vezes 3, certo? uhum. Então agora que eu resolvi a parte de dentro aqui, ó, sobrou só o 3. Então finalmente eu posso fazer 1 ao cubo e menos 2 ao cubo. Daí vai ficar 1 menos 8. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não? Então tá bom, pode fazer a T então. Sim. Uma bem parecida, né?
É, vai dar menos 125 por 8. Isso. Inverteu. É isso aí. Beleza. Pô, você tá bem mesmo, hein? Tá Eu benzão. vi isso aí faz uns 2 dias que eu tava revisando exponencial. Puxa, e pegou tudo? Legal, velho. É, Parabéns. ontem eu tava vendo o log. Aí, ó, o log, então. O log é mais barra pesada. Essas duas aí, sabe fazer? Essas duas. Que nem se falou, isso aqui já começa a aparecer mais lá no cálculo. É. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar. Eita. Dá menos 16 u ao quadrado e 27 t ao cubo. Tá falando da. Tá falando de Daí, qual? Da. Ih, daí ah, tu jogou o pra cima? Me parece que tu deixou ele pra baixo, do jeito que tu falou. o u para cima É, fala de novo como é que ficou tua resposta? é 16 u ao Ah, tá. quadrado e 27 t ao cubo. Não, o 1 É não fica ao menos, né? quadrado, o 1 fica a oitava, né? Porque base, Ah, tá. potência de potência multiplica potência, certo? Entendi. O 4 vai no É, 2 aí também. vai ser 27 a 12ª. 8 1. É, t elevado a 12, né? Na real. Aqui embaixo. Isso. Beleza, é isso aí. Então é isso aí, Eu cuidado, hein? colo- Cuidado. Tem que usar os detalhes Então, também. eu coloquei. Isso. Ah, quarto. Eu coloquei 81, errei aqui, eu apaguei. Aí eu elevei ao cubo aqui, por isso que eu falei 27, velho. Que besteira. Acontece. Vamos fazer a J ainda. Deixa eu fazer a J pra ver se eu Bora. vou me redimir.
Eu não sei se aí vai ter muito segredo, mas ficou C a 15 e a B a sexta. Vamos ver. C a 15, a B a sexta? Errado. É, Dá uma pensada nesse A B aí. Porque não tem 2 no A, tem só no B. Só o B está ao quadrado, o A não está ao quadrado. Alguma dúvida quanto a isso? só o B tá ao Só o B, quadrado. porque não tem 2 em cima da letra A. Certo? Tu tá vendo o número 2 aqui em cima do A? Não, mas eu tô tentando entender como que ficaria isso. Vai Ele tá ficar A elevado multiplicando. ao cubo, porque em cima do A tem o número 1, então 1 vezes Ah, entendi, 3, entendi, e o B elevado entendi. à sexta. Perfeito. Opa, não se redimiu. Vou pegar outra. H. Aí vai ficar 5 ao quadrado vezes x ao quadrado vezes y à quarta por 2 ao quadrado vezes x à sexta. Fala de novo? 5 ao quadrado multiplicado por x ao quadrado X? multiplicado por Onde tem X aqui? a 5y z, nossa. Desculpa, é y ao Ah, quadrado tá. e Agora z sim. à quarta. Ah, agora tá top. Embaixo? É 4 multiplicado por x à sexta. Ah, agora sim. Agora sim. Show, vamos continuar então. Vamos dar uma olhadinha no que temos para hoje. Tem outras Essas aí paradas eu aqui. vou ficar um pouco mais esperto, viu? Porque eu só tava treinando com números, né? Não tava treinando com letras. Vou até dar uma olhada nisso. É, com letra bem importante. E a parte, tem uma parte muito importante com números que é a notação científica. Como escrever esses números grandões aqui, né? Com Uhum, um número pequeno vezes 10 elevado a alguma coisa, né? uhum. Bem, basicamente tu tens que contar a quantidade de números até o último. Então aqui tem 3, 6, 9, 12. Até o 9, né? Que é o primeiro. Então tu tens que fazer 9,46, por exemplo, vezes 10 elevado a 12. É assim que faz. 3, Tá 6, bom? 9. Claro, tem mais detalhes, né? Mas aqui eu não quero perder o tempo todo da aula falando sobre isso. Mas eu recomendo tu pegue os exercícios para fazer aqui. Esse aqui das frutas é bom. Ó. Ele explica o passo a passo. Tá bom? Mas é Deixa eu ver a simplesmente você página, contar a mais ou quantidade de menos números. 270. 270. Beleza. Vou dar uma olhada nisso aí, com certeza. Tá. Ah, então tá bom. Tá, daí ele vai falar aqui de radiciação, que também é uma operação de potência, tá? Radiciação também é potência. Ô, velho, você viu lá no meu status, a Record me chamou pra dar uma entrevista, cara. Que doideira. Ah, é? Não, não vi, não.
No domingo Caramba, que espetacular ainda, legal, não é hein? pouca merda não, cara. No domingo Caramba, é espetacular. mesmo? Aham. Agora não sei se eles querem me xingar lá, não. Eles querem entender um Ah, mas acidente que não. teve aí. Ah, entendi. Mas já foi. Obviamente, você já falou que passou, já tá no ar, né? Não, não, eles me chamaram, mas eu não vou poder participar porque eu tô em Portugal, né? Eles queriam uma coisa presencial. Ah, Daí eu entendi. indiquei meu orientador de doutorado mesmo. Ah, entendi. Eu achei que já tinha passado, entendi. Legal, né? Pena. Pô. Ah, mas não dá nada, importante ter sido chamado. É, verdade. Tá lá no status, depois dá uma olhadinha lá. Tá. Beleza, então o negócio é o seguinte, cara. Raízes são potências também, mas depois a gente fala sobre isso. Primeiro tu tens que entender o que a raiz te pergunta. A raiz, ó, por exemplo, é que ela foi usada para encontrar o lado do quadrado. A gente sabe a área do quadrado, que é 25. Fazemos Uhum. a raiz quadrada e encontramos 5. Então, o lado do quadrado é isso. Agora o negócio é o seguinte, a raiz ela te faz uma pergunta, né? Por exemplo, aqui nessa B aqui, né? Ela está te fazendo a seguinte pergunta: qual número multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Qual número multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Tu vai pensar, eu sei que 4 vezes 4, ou seja, é um número que foi multiplicado por ele mesmo, dá 16. Então, por isso que a resposta é 16. Sacou? Desculpa, por isso que a resposta é 4, viajei. Ok? Uhum. Certo. Aqui na A, a mesma coisa. Qual número multiplicado por ele mesmo? 3 vezes dá o que está dentro da raiz. Então, tem um número que vezes ele dá 8, que é o 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Beleza? Certo. Beleza. Então, tá bom. Então, tá bom. Então, tu sacou que é raiz. Então, não é nada demais, nada demais. Aqui tem umas regras, mas eu vou te dizer. Ignore completamente isso aqui. Pode ignorar. Não serve Ah, para é? nada. Zero, 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 zero. Tu tens que decorar aquelas que eu mandei. Por quê? Porque tu vai chegar e vai olhar essa regra aqui, que é a que realmente importa, olha só. O que tá pro sol vai pra sombra, o que tá na sombra vai pro sol. Não conheço desse nome. É? É assim? Nossa, Eu é vou ensinar famoso, as hein? crianças desse jeito. Não É porque o conhecia. que tá ali fora, aí o pessoal fala assim, o que tá no sol, que tá fora, vai pra sombra, e o que tá na sombra vai pro sol. É legal. Mas tu é É, carioca, né? então. Talvez quem mora em Minas Gerais não vai saber. Nunca vão na Eu não sei, praia. eu sei que pra mim funciona bem isso aí. Pô, que bom, cara. Mas às vezes eu falar essas coisas pras crianças, elas ficam. "Ah, ah". É que nem o Olavo de Carvalho fala, velho. O Brasil é o único país que o QI diminuiu nos últimos 30 anos. Todos os outros subiram por motivos óbvios. Melhor alimentação, mais acesso à informação. No Brasil diminuiu. Eu falo essas É, coisinhas pras crianças de hoje em dia, elas não entendem, cara. E a gente entendia quando tava na escola, tá louco? é, Tem condição uma coisa dessa, velho. Tão óbvio, né? então. Pô, essa desgracinha aqui tá na parte de baixo, então ela tá na sombra. Mas daí ele vai falar: que sombra? Eu não tô vendo sombra, professor. Já tô até imaginando já. Eu falando isso aqui pra alguma criança. Eu vou ficar puto já, então não vou nem falar. Falar, ó, só decora o que tá aqui, beleza? Eu acho que eles entendem melhor. Ah, muito bem. Isso aí também tem a ver, eu acho, que com muito celular e tal. Eles É, acabam associando muito coisa a texto, é uma figura. Sei lá, tem que ver. As crianças estão emburrecendo, só sei isso. Eu sou a é. prova viva disso. Cada ano que passa dá pior, velho. Essas aulas que eu tô dando aí. Mas show, show de bola. Então, ó, isso aqui tu tem que decorar, tá bom, cara? Isso aqui, se tu decorar, tu não precisa lembrar de mais nenhuma regra de nada. Zero regras. De Muito bem. radiciação. Isso. Só precisa lembrar que toda a raiz é uma potência fracionária e daí tu podes utilizar aquelas regras de potência lá e pronto. Uhum, Show. Então, vocês aí tem umas regras, não se assusta quando tiver um númerozinho assim, porque, pô, depois pode transformar numa fração, se for o caso. E uhum, aplicar aquela regra, né? Isso aí é uma fração, é 9 sobre 10, por exemplo. Por aí vai. sim. Show de bola, meu cara. Então, olha só um exemplito aqui. Um monte de coisa esquisita. Mais 81, tu sabe que é 3 elevado a 3, 125, 5 elevado a 3, e 16 é 2 elevado a 4. Então, opa, falei besteira, isso aqui é 3 elevado a 4 também. Deve ficar desse jeito. E aqui tu pode utilizar aquelas primeiras regras que eu te enviei, né? Potência de potência multiplica as potências. Aqui também já corta, fica bem legal. Aqui também. Né? Tudo corta aqui, vai ficar bem legal. Beleza?
Então tem, Beleza. tem vários modos, né? Ele mostra um outro modo aqui. Tu faz do modo que tu achar mais apropriado, né? É aquilo que eu falei. Bom pedreiro é o que sabe mexer em várias ferramentas. Sim. Beleza. Então, ó, olha só essa questão da UFAC aqui, deve ser do Acre, alguma coisa do gênero. Cara, eu preciso ir no banheiro, tá? Na volta, tu Tá, me diz o que que beleza. deu dessa 24. Já volto.
Voltei. E aí, chegaste na resposta? Alô, 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 alô. Opa, tava no mudo aqui. Ah, não. Eu não entendi se aí é tipo um sisteminha, porque em cima eu não consigo igualar a base ali, né? Não tem como igualar a base. Então acho que teria que, não sei se teria que ir por um caminho de log ali, alguma coisa assim. Mas Não, sinceramente não, não, fiquei não, um não, não, pouco não. perdido. Isso aí é lógica de potência, né, pô? Em- O negócio é o seguinte: o 3 está elevado a x. E a gente quer que fique 3 elevado a menos x sobre 2, né? Para encontrar a resposta. Então a gente tem que fazer alguma coisa com esse 3 na x. Só que ao mesmo tempo que a gente faz na esquerda, tem que fazer na direita para manter a igualdade. A ideia é essa. Entendi. Tipo, seria tipo um sisteminha de... Seria comparações. Então, vou mostrar aqui. Por exemplo, nós queremos que fique 3 elevado a x menos x sobre 2, certo? Esse é o cara que a gente quer. E esse é o cara que a gente tem. Então, a gente precisa elevar os dois lados a menos meio. Só isso. Né? Porque se eu elevar aqui a menos meio, Ah, tá. por regra de potência, potência de potência multiplicam-se as potências, certo? Uhum. Pronto, aqui eu já tenho o que o problema está pedindo ali para nós. Concorda comigo ou está com alguma dúvida? Certo? Seria menos. E agora como é que vai ficar esse negócio aqui? Ficar alguma dúvida? Não, não. Agora eu entendi o que você falou. Isso. Daí vai ficar raiz de 2. Né? Porque se eu mudei do lado esquerdo, eu tenho que mudar do lado direito, certo? 1 Uhum. sobre raiz de 2. Só que se tu olhar a resposta, não tem, né? 1 sobre raiz de 2. Aí Significa tem que que eu errei? racionalizar lá. É isso aí, garoto. Daí dá D, né? Daí dá a resposta D. Por que que o pessoal não gosta de raiz embaixo? Qual que é o problema? O problema é o seguinte: tu não sabe quanto, por exemplo, é 223 dividido por 2. Mas tu pode dizer aproximadamente, rapidinho, que é 111,5. Né? Pensou na metade, beleza? Uhum. Pensar na metade é fácil. Pensar em dividir por 3 é fácil e tal, mas quanto que é 1 dividido por raiz de 2? Não é uma coisa fácil de pensar, certo? Pô, 1 Uhum. dividido por raiz de 2, raiz de 2 é 1,42. É ruim de pensar isso. Só que quando a gente racionaliza e transforma isso aqui em raiz de 2 sobre 2, pô, aí fica fácil, porque se o raiz de 2 é mais ou menos 1,4, então raiz de 2 sobre 2 é mais ou menos 0,7, né? Muito mais fácil pensar que isso Ah, aqui entendi. é 0,7 por causa desse cara do que por causa desse, né? É só isso, beleza? Entendi. Beleza. Beleza. Também, quando tu vai estudar número complexo, não sei se vai ser o caso para ti, tu não vai precisar, mas o número complexo é bem importante racionalizar também, tirar o i da parte de baixo. Então, esse processo é utilizado lá também. Entendi. Expoente racional, com S, fazer o quê? Não, o negócio é o seguinte, né? O expoente racional, né? Se tu não tens uma calculadora para chegar próximo, tu tens que, né, ir se aproximando, né? Tipo, tu tem o número 1, o raiz de 2, que eu acabei de falar que para ti que é 1,4 aproximadamente. Mas na verdade é 1,4142,7, por aí vai. Uma parada assim. Então, para tu descobrir qual que é isso na prática, sem calculadora, né? Tu tens que ir jogando números cada vez mais próximos, né? Com cada vez mais casas. Ele está fazendo para mais e para menos aqui, tá vendo? Uhum. Um pouco maior que raiz de 2, um pouco menor que raiz de 2. Então tu tá vendo que a tua resposta aqui perto de 4,72, né, cara? 4,72 já é uma boa aproximação para 3 elevado à raiz de 2. Então é assim que a gente faz, por comparação. Muita coisa é comparação quando não tem como chegar na resposta exata, né? Uhum. Beleza.
Agora aqui, na prática, a função exponencial, que ela é dada para descrever esses crescimentos ou decrescimentos. Estava pensando naquilo que eu te falei do QI diminuir, tomara que não seja exponencial, né? Que o QI está diminuindo. Agora, se é o começo de uma exponencial, ferrou. A gente vai tender a zero logo, logo, nosso QI. Beleza, então essas aqui são funções exponenciais. São exemplos, né? Tem uma única diferença, um único cuidado que tu tem que ter aqui com funções exponenciais na hora de entender o gráfico, principalmente. Que é o seguinte, olha só. Aqui nós temos a função 2 elevado a x. As funções exponenciais, elas sempre cruzam o eixo y no 1. Tá vendo aqui? Saberia me dizer por quê? Cara, eu caí aqui e agora que eu voltei. Eu Ô, parei louco. onde você falou que o QI tava reduzindo. Acho que você falou, espero que não seja o seu caso. Não, não, espero que não seja exponencial, eu falei. Ah, tá. Pô, Eu falei, se eu tivesse mandado essa aí, eu tava expulso do Super Prof ontem já. Não, não, não. Espero que não seja exponencial, né? Porque até se tu olhares aqui o começo de uma exponencial, ela parece meio uma retinha, né? Assim, próximo. Então, às vezes, o uhum, crescimento ou o decrescimento exponencial a gente não repara, né? Isso que eu tava pensando, pô, sim, tomara que sim. o decrescimento do QI não seja assim. Mas eu tinha te perguntado agora o seguinte: toda a função exponencial ela cruza o eixo y em y igual a 1, né? Por quê? Tu saberia me dizer? Isso aqui é o caso da 2x, 2 elevado a x. Quando o y é igual a 1. É, Não. toda curva cruza. Ó, pensa comigo, ó, a função é exponencial. Quando é que uma exponencial é Ah, zero? Desculpa, quando o contei x já. é zero. Já deu a Exato. resposta. É. Toda vez que tu tens um negócio elevado a zero, vai dar 1, né? Então por isso que é sempre cruza no 1. Entendeu? Quando Então é por isso que zero, para tu vai dar um. poder Ah, tá, da potência. Entendi, isso, faz por sentido. isso que para tu poder descrever, por exemplo, o crescimento lá das bactérias, né? Isso aqui não seria suficiente. Tu ia ter que ter um número na frente multiplicando 2 elevado a x, né? Porque de fato dobra ali de uma geração para outra, mas não começa com uma ameba, né? Pode ser que comece com mil Uhum, bactérias. Então tem que colocar o 1000 na frente, daí vezes 2 elevado a x, porque daí a cada geração dobra. Beleza. certo. E assim, dobrando, dobrando, né? O crescimento vai para infinito. Então é uma curva que tende a infinito, quando x é positivo. E quando x é negativo, tende a zero. A função exponencial nunca fica negativa. Sempre, sempre fica zero só. Tende a zero. Né? Porque na prática o que está acontecendo é, como tu tens, né, por exemplo, menos 3 aqui, x igual a menos 3, né? Vai ficar 2 elevado a menos 3, ou seja, 1 sobre 2 elevado ao cubo. Então, quando tu tiver 2 elevado a menos 20, tu vai ter 1 sobre 2 elevado a 20, um número muito pequeno, né? Uhum, Então, cada vez tu vai ficando com números mais pequenos, essa divisão vai se aproximando cada vez mais de zero, ok? certo. Mas nunca Essa é a chega a lógica zero. do porquê que tende a zero, beleza? Não, não é de graça isso. É por causa desses valores que vão ficando cada vez menores, porque o denominador vai ficando cada vez maior, né? Certo. Muito bem. Note que isso acontece, né? Isso está acontecendo, mas nós temos um número aqui maior que 1 na nossa base. Poderia não ser o caso, poderia ser um número entre 0 e 1, uma fração, um número decimal. Daí a gente sabe que quando a gente multiplica números decimais, eles diminuem. Né? Quanto que é 0,5 vezes 0,5? Não é um número grande, é um número menor que 0,5. É metade, né? Quando multiplica Metade. por meio é metade, né? É a metade da metade, então. Né? Porque tu Não já tinha metade, multiplicou pela metade, vai ficar com metade da é, metade. É isso aí. Então tu vai é. ficar com Quando eu, 0,25. quando eu entendi isso, dava um nó, mas aí eu compreendi. Que bom. Então é o que está acontecendo. Quando tu tens um número entre 0 e 1, na base da potência, na verdade, tua exponencial ela decresce. Ela não está crescendo, ela está decrescendo, tá vendo? Os números vão aumentando Ah, e ela está diminuindo. Beleza. mas volta ali quando ele fica, deixa eu ver, quando ele fica decrescente, quando Correto. você passa 8, quando ele é menos 3. Ah, tá. Aí no caso, quando ele por exemplo, ele meio elevado a x, aí ele vai virar decrescente, entendi.
Aí ele vai tender a zero pelo outro lado agora, mas nunca chega a zero, né? Isso, exatamente. Perfeito. Pode crer. Então, agora que você pegou aí, problema interessante aqui. Uma amostra de qual? Isso aqui é um clássico da função exponencial. Calcular o decaimento atômico, decaimento radioativo, né? Então, Uhum, uma amostra de 4 quilos de uma substância radioativa se desintegra a razão 0,25 ao ano. Então, todo ano que passa, ela perde 0,25. Eu entendo dessa forma. uhum, Qual é a equação que expressa a massa m dessa amostra em quilograma em função do tempo? Ou seja, tem que ser algo que dê em conta essa perda aí de 0,25 da massa todo ano, certo? uhum, Show. Então, então é isso aí. Então significa que ele está dizendo aqui, né, que tal qual quando a gente já estudou juros compostos, né, lembrando que esse livro tem esse estudo de juros antes, né? O juros composto é uma função exponencial. Então ele está usando aqui a equação do juros composto para descrever essa desintegração de massa aqui, onde a massa vai ser o montante, né, do dinheiro, vai ser a massa final, o C é a uhum, massa inicial, né, da mesma forma que é o capital inicial. Daí porque tu tinha a massa toda, ou seja, 100%, representado pelo 1 aqui, menos essa perda que tu tem anualmente, né, de 0,25%, que em números brutos é escrito dessa forma. Tudo isso é levado a t, porque nós estamos falando de um decrescimento exponencial, beleza? uhum, Pronto, daí com um pouquinho de paciência aqui, uma continha ou outra, fica dessa forma a equação. Beleza? Então é aquilo que eu te falei, né? Quando tu tens um valor inicial, ele tem que ficar na frente. Para a hora que tu coloque zero aqui, o valor inicial não desaparecer, né? Porque no instante zero, tu tinha 4 quilos de massa, não é mesmo? uhum, Então não tinha 1 quilo de massa, tinha 4. Então por isso que tu tem que ter o 4 aqui na frente, beleza? uhum, certo. Tá bom. E daí depois ele pergunta para 30 anos e tal. Beleza. Então, tá bom. Eu acho que fazer gráfico é um pouquinho de perda de tempo, mas eu acho que essa 29 aqui é interessante. Dá uma pensadinha nela aí. O menor valor da função. No caso, não sei, acho que tá errado, mas deixa eu dar um meu chute aqui. E- no caso ali, quando ele é ah, não, ele pode ser assim. Falou, velho, entendi nada. Não, eu viajei aqui. Conceito de eu ia falar, ele Tu não tens que pode pensar ser no valor mais baixo. A gente estava conversando sobre ele ir para infinito, ou ir quando, para zero, quando né? ele Alguma tende coisa a do zero. gênero. Isso. Aham. Então, o jeito É, aqui, eu acredito, seja seria tu o 8, reescrever né? melhor essa potência primeiro. Eu acho que tu tens que escrever melhor essa potência primeiro. Mas aí não seria a resposta a 8, Não, 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 não. Faz a conta aí. Você não não? vai conseguir achar a resposta jogando coisa. Tem que usar as propriedades para separar bem os termos aí. Né? Porque a gente consegue avaliar quando está só o número com x, não com coisa somando e tal. Então quebra isso aí utilizando propriedades, né? Por exemplo, tu pode utilizar a primeira propriedade que eu te passei lá, aquela Que é de que somar. bases iguais somos expoentes, exatamente. Tu quebrar Uhum. em duas, né? Começa assim. Bases iguais são. Ah, porque. Mas como é que eu vou.
No caso da soma, seria uma multiplicação, né? Para ele somar os expoentes com base Sim, igual. isso aí. Então, tu vai ter uma multiplicação de 1/2 elevado a alguma coisa ali. Putz, tem como voltar lá que eu não peguei, não copiei. Tem que usar essa regra aqui para reescrever esse cara primeiro, tá? Reescreve ele como uma multiplicação. Ó, se tem 2 menos alguma coisa, então tu pode fazer uma fração de 1/2 elevado a 2 vezes outra fração de 1/2 elevado a menos x ao quadrado. Certo? Porque não entendi essa parte. Então dá uma 2 olhada no que eu fiz aqui, que eu fiz o contrário, né, cara? Ó, aqui tu tem essa parte, então eu transformei nessa, certo? Ó, na multiplicação. Ah, certo, certo. Ah, termina a continha agora. Com meio quadrado vezes. Dois, não sei se estou viajando aqui, mas seria 2 igual a menos x ao quadrado? 2 igual? Não, De ah, onde o 2 igual é igual? só quando. É, tá certo. Só quando você tem uma resposta já. No caso, eu não tenho. A gente está buscando qual que é a resposta, né? A menor resposta possível. E agora que a gente quebrou em duas partes, uma que varia e a outra não, fica um pouco mais fácil ver isso, né? Por exemplo, isso aqui, qual é o menor valor que isso aqui pode assumir? Menor valor que esse cara pode assumir. É perdido total. Então isso aí vai ficar como tarefa, tá? Não posso fazer essa pra você, não. Fica uma aula toda falando disso. É usar a propriedade e jogar número ali, beleza? Essa propriedade.
É, cara, que a gente tá fazendo aula No toda. caso é o zero? Ele vai ficar um? Você que tem que me dizer. O menor valor que ele pode, quando o x é zero, aí ele vai ser um. Hum, beleza. Então qual é a menor resposta possível? Que aí vai ao quadrado. Ah, menos 4 quadrado, não. É o meio, né? Não, Que meio. É o não é o sec, meio, aí não. o meio ao quadrado não vai ser um? Meio vezes meio, um, certo? Meio vezes meio não é um. Não Não. é um. Caramba. Faz a conta aí de vezes meio. A gente já falou sobre meio vezes meio hoje na aula, por exemplo. É, tá, vai dar metade. Nossa, que viagem. Eu tinha acabado de falar isso aí. Caramba, velho. Como que faz para dar um ali? Deixa eu testar aqui, peraí. Aí ele piorou, né? Então, mas 4 ao quadrado vai dar 8. Ali vai dar 16. Não faz sentido, velho. É um oitavo. Um quarto. Um quarto. Um quarto, mas ele não vai reduzindo, Não, reduzindo? vai dar um quarto, confia. Se eu tô falando é porque vai dar. Ó. Um meio vezes um Não, meio, né? tudo bem. Um meio vezes um meio. E o outro carinha, tu tinha dito certo que dava um, né? Quando a gente joga zero ali. Joga zero aqui no carinha, dá um, certo? Aham. Aí vai ficar um vezes um. Esse um aqui nem precisa pôr, porque um vezes um é ele mesmo, né? Mas um vezes um 2 vezes dividido 2, por 2 4. vezes Vai 2. dar um quarto. Quarto, né? É que quando a gente multiplica frações, Lohan, a gente. Tão ruim agora. A gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, beleza? Sim, sim, óbvio. Sim. Ah, outra coisa, tem que tomar um pouco de cuidado com os negócios aqui, né? Que é o seguinte: essa função aqui, né, cara, ela é meio curiosa, né? Porque ela tem esse menos, certo? Uhum. Então ela inverte esse cara aqui e fica 2 elevado a x ao quadrado. Fica 2 elevado a x ao quadrado. Então, só tem que tomar cuidado com isso, tá? Sempre tem que utilizar as propriedades para conseguir chegar nas respostinhas certas, beleza? Certo. Então tá bom. É, Porque, como eu te falei, assim, né? As propriedades são ferramentas, né? Tu tens que utilizar elas quando parecer mais apropriado. Aqui era bem apropriado tu ir, tipo, mexendo, mexendo, até ficar um jeito bom, assim, de ver, né? A resposta. sim, sim. Eu vou até dar uma olhada nisso, porque, cara, eu, pelo visto aí, quando contextualiza aí eu já fico meio perdido. Eu tava fazendo bastante só o exercício, mas vou dar uma olhada em mais contextualizado, porque eu tô bem, Sim. bem ruim, Principalmente com letra, né? Porque é das letras que vão sair a função, né? né? Só númerozinho não adianta. Tem que ver o Então, comportamento da eu peguei função. uma lista de exercício, mas é só número. É bom tomar Entendi. esse choque de realidade aí. Depois tu pega o livro lá, a partir da página 280, tem bastante coisa já. Eu te mandei o livro, né? Sim, Tu só sim. baixa. Sim, mandou, mandou. Vou dar uma Beleza. olhada. Então tá bom. O duro é saber Falou, o meu que querido. precisa, mas enfim. Falou, tchau, tchau. É, no Obrigado. problema.